Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós carecemos da tua direção, da tua orientação. E, como o Senhor sabe, nós precisamos, necessitamos saber como andar, viver, estar em Espírito ou no Espírito do Senhor. Porque tenho certeza que o Senhor não vem sobre nós, Jesus não batiza com o Espírito Santo para a gente falar em línguas, ou só para curar enfermos, ou só para nos dar poder, mas nos batiza para que nós possamos andar batizados, viver batizados, viver batizado a cada momento da nossa vida. Então eu peço que o Senhor ensina-nos a viver nesse alto nível espiritual, alto nível de comunhão contigo. Nós não temos que nos isolar num convento, num monastério ou num lugar isolado para termos comunhão contigo. A qualquer momento do dia, da noite, em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias, nós podemos viver, podemos estar em Espírito ou no Espírito. E é isso que nós queremos aprender em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e agradecemos, ensina-nos. E não apenas ensina-nos, Senhor, mas também dá-nos coragem para praticar, obedecer. Em nome do Senhor, amém. Podem sentar. É óbvio que quando nós falamos estar em espírito, pode sentar, meu filho, exige, obviamente, renúncia. João estava na ilha de Patmos, exilado, estava exilado, confinado a trabalhos forçados. Ele tinha que extrair mármore daquela ilha para sustentar o Império Romano. Então você hoje, quando anda pela Europa, quando você anda pela Itália, aquelas igrejas seculares, milenares, ou lugares onde tem mármore Carrara e outros mármores, coisas, não se esqueça que aqueles mármores custaram sangue e vidas de pessoas que serviam a Jesus. Assim como muito ouro, muita joia, muita riqueza da Europa especialmente, foi e tem sido à custa da escravidão lá na África. A escravidão, a extração dos brilhantes, da pedra preciosa. Então, toda beleza que nós encontramos hoje, aquelas belezas seculares, aqui na Europa, pode ter certeza, ali tem sangue, e muito sangue, muito sangue. João, por conta da sua fé em Jesus, ele diz:
achei-me em espírito, Apocalipse 1:10, achei-me em espírito no dia do Senhor. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. João estava na ilha de Pátmos, por quê? Estava por conta da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, você preste bastante atenção, muita atenção, que a fé cristã exige aquele estado de humilhação para que você possa conhecer a vontade de Deus. Vou repetir o que eu estou falando. O que eu quero dizer para você, por exemplo, Deus não se manifesta para nós quando as coisas estão bem, quando tudo vai bem, quando o céu está azul, quando não há problema, quando não há perseguição, quando não há injustiça, quando não há tormentas. Ele se manifesta justamente nas horas amargas da vida. Nas horas amargas. Porque, veja o caso de João. Por causa da palavra de Deus e por causa da sua fé em Jesus, é que João foi exilado na ilha de Pátmos. Quer dizer, por conta da sua fé, por conta da sua sinceridade, honestidade, da sua comunhão com Deus, do seu testemunho de fé, ele foi jogado nessa ilha chamada Pátmos. Ele não foi jogado lá porque ele havia transgredido a lei. Ele não foi jogado lá como se tivesse matado, roubado ou feito alguma coisa ruim. Não. Ele foi jogado lá por mera injustiça, por conta do Império Romano. O Império Romano é que jogou João naquela ilha. E eu posso imaginar João ali trabalhando, lutando, debaixo do sol causticante, tendo que arrancar o mármore, a pedra, a custo do seu esforço, junto com outros. O que João estava pensando? O que ele pensava naquele momento? O que você pensa no momento em que, por causa da sua fé, você é perseguido? Perseguido no trabalho, é injustiçado, é perseguido em casa pela mulher, pelo marido, pelo pai, pela mãe, pelo filho, enfim, você é perseguido. Como é que você se sente? Confortável? Hein? Você se sente confortável? Você dá graças a Deus? Jesus disse que quando nós formos perseguidos, injustiçados por causa dele,
que nós deveríamos exultar, não é verdade? Alegrar-nos, porque era grande ou é grande o nosso galardão. Mas é isso que acontece conosco, na prática? Foi isso que aconteceu com João na prática? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que João estava indignado no seu espírito. Puxa vida, eu estava falando de Jesus, eu estava passando para as pessoas uma fé, e veja o que eu recebi, olha como é que eu estou vivendo. O apóstolo do amor, o apóstolo que tinha estado com Jesus. Então, paralelamente ao sofrimento que ele fora subjugado, sofrimento físico, ele estava em espírito. Ele estava no estado de espírito. Ele não estava pensando em outra coisa a não ser em Deus. O tempo todo. O tempo todo ele estava pensando, meu Deus, por quê? Por que isso? Então, essa situação de desconforto, de penitência que ele estava passando, por causa da palavra de Deus. Ele não estava passando por um sofrimento porque ele tinha feito coisa errada, porque ele estava colhendo o que plantou. Não, é diferente. Por favor, não interprete mal. Se você faz uma coisa errada e é jogada no deserto, você está lá no deserto por conta sua, você que se julgou no deserto. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, não foi Jesus. Jesus não fez coisa errada, mas ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. E tem muitos cristãos que estão vivendo no deserto porque fizeram coisas erradas, cometeram coisas erradas, cometeram atos errados, desobedeceram a palavra de Deus, desobedeceram a fé cristã. Então, por conta disso, são lançados no deserto. Mas há pessoas que são lançadas no deserto para serem provadas, para serem aprovadas. Provadas e aprovadas. Provada no sentido para verificar, conferir a fé daquela pessoa. Compreende o que eu estou falando? Então, uma pessoa é levada às vezes no deserto por Deus, não para que Deus venha conhecer se ela vai passar ou não, porque Deus já sabe o presente, o passado, o presente e o futuro, mas Deus quer mostrá-la que tipo de fé ela tem. Então ela é levada para o deserto pelo Espírito para ser provada na sua fé. Por exemplo, você entrega a sua vida a Jesus, você começa a viver na fé em Jesus. Então vem a sua mãe ou o seu pai, os seus pais dizem, olha, ou a sua igreja, ou a igreja, ou nós. O que você quer? O que você vai escolher? Aí você vai dizer o quê? Você está com a fé em Jesus, você está desenvolvendo a sua fé. E aí vem aquela opção. Ou o seu Jesus ou nós. Não, eu prefiro Jesus. Então arruma suas coisas e vai embora de casa. Aí você diz, mas por que, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fui lançado? Deus está vendo a sua fé. Porque muitos, nessa hora, negam a sua fé. Não, eu posso seguir Jesus e ao mesmo tempo atender a mamãe, ao papai, etc. E se fizer isso, se dividir, então mostra que não está habilitado para o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é um lugar que se entre de qualquer maneira. O reino de Deus exige que você seja forte. Jesus falou,
o reino de Deus é tomado por violência. E os violentos tomam posse dele. Os violentos, quer dizer, para você entrar no reino de Deus, você tem que violentar a si próprio, você tem que violentar a sua família, você tem que violentar tudo, a sua vontade, para entrar no reino de Deus. Por exemplo, apenas como exemplo, veja o reino de Deus como a terra prometida. Quando o povo de Israel saiu do Egito, era o quê? Escravo, não é isso? Escravo. Daquelas milhões de pessoas que saíram do Egito, quantos entraram na terra prometida? 2 pessoas. 2 pessoas. Porque todos os demais morreram pelo caminho. Assim também é a conquista do reino de Deus, da salvação. Muitos querem, muitos creem em Deus, muitos têm visto os milagres. O povo de Israel viu os milagres, viu as maravilhas. Não viu? Viu, passou no meio do mar a pé enxuto. Não foi? Viu o poder de Deus, bebeu da água que saiu da rocha, comeu do maná que Deus enviou do céu, da carne que Deus mandou através de cordonizes no deserto. Quer dizer, viu o poder de Deus. E quantas pessoas estão no nosso meio que têm visto o poder de Deus e mesmo assim continuam rebeldes, continuam desobedientes. Então Deus permite os problemas, permite os desertos, permite as situações difíceis para provar a fé de cada um. E uma vez que você passa por essa prova, você passa a conhecer-se a si próprio, você passa a conhecer a sua fé. É isso que Deus quer. Deus quer que você se conheça. Então João estava lá na ilha, isolado, exilado, sofrendo. Por outro lado, foram os momentos mais importantes na vida de João. Mais importantes do que quando ele esteve com Jesus, eu posso dizer isso. Porque lá ele recebeu a revelação. O único que recebeu a revelação foi João. Quando ele estava com Jesus, ele recebeu a revelação, ele viu os milagres, ele viu tudo a respeito de Jesus, que os outros viram também. Mas lá na ilha de Patmos, sob aquelas circunstâncias difíceis, João recebeu a visão do futuro. Ele viu coisas que nem Paulo, nem nenhum outro apóstolo viu, nem profeta, nem ninguém. Ele foi único. Então verifique que essa situação de estar gemendo por conta da palavra de Deus, estar sofrendo por conta do testemunho de Jesus, isso leva, por outro lado, o quê? A um estado de espírito capaz de poder ouvir a voz de Deus, de poder saber o que Deus quer de você. Isso é que significa estar em espírito. Quer dizer, estar em espírito ou viver em espírito, no Espírito Santo, depende do seu isolamento, depende da sua humilhação, depende da sua entrega completa, total. Você está fora do contexto da carne, porque quando você está na carne, você está sujeito aos desejos da carne. Quando nós estamos na carne, então os nossos sentidos falam mais forte. Os olhos estão atentos às coisas do mundo, à moda. Os olhos estão atentos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Os ouvidos atentos ao que os outros estão falando.
as fofocas que estão correndo, os comentários, críticas. Quando estamos na carne, nós ouvimos e vemos e sentimos um monte de porcaria. E eu pergunto, nesse estado é possível ouvir a voz de Deus? Não, é impossível. É impossível. Você só pode ouvir a voz de Deus estando em espírito. Isto é, tendo os seus pensamentos 100% voltados para Deus. Porque foi essa a situação de João. Ele estava sofrendo e o sofrimento dele fazia-o pensar, meu Deus, poxa, e as suas promessas? E a sua palavra? O Senhor falou isso, o Senhor prometeu aquilo, o Senhor disse, eu ouvi quando andava contigo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu estou aqui agora nessa situação desconfortável, de uma situação crítica. E como é que pode? Ele estava aflito, ele estava atribulado, ele estava gemendo na carne. Esse gemido da carne fez com que o seu espírito, o quê? Se humilhasse. Amém? E aí ele pôde ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. E é difícil. Nos dias de hoje, você está em condições de ouvir a voz de Deus. Porque sempre tem, ou sempre há, pessoas falando do seu lado. Sempre tem a televisão ligada, tem a internet, tem jornais, tem filmes, tem pessoas, não é verdade? Falando, é ou não é? Sim ou não? Notícias, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você sempre vai estar antenado no que está ao seu redor. E como você pode ouvir a voz de Deus no meio de um turbilhão de vozes? Né? Como você pode estar em espírito no meio de um turbilhão de vozes? Você pensa que é assim? Bom, você está na feira comprando, vendendo, negociando, vai no shopping, faz isso, faz aquilo, compra isso, compra aquilo e veste isso, a roupa que vai botar e etc. Você sai de casa preocupado com um monte de coisa. Aí chega na igreja, coloca a sua bolsa do lado, agora eu vou entrar em espírito. Vai nada. Não vai mesmo. Por quê? Porque você veio para uma reunião. Você veio para ouvir, você veio para aprender, você veio para receber oração, você veio para, enfim, participar da reunião. Mas você não está no espírito. Você não está no espírito. Salvo quando você se despoja, se desfaz dos seus sentimentos, da sua carne, das suas vaidades pessoais, dos seus apetites pessoais, e volta 100% os seus pensamentos para com Deus. Aí sim você entra na presença de Deus. Por exemplo, eu não sei se vocês já notaram, quando nós estamos pregando, eu gosto de absoluto silêncio. E às vezes a pessoa está no telefone ligado, está isso, está acontecendo. Por que eu me aborreço? Por que eu me aborreço? Por que eu chamo a atenção das pessoas? Por que eu fico chateado quando a pessoa chega atrasada e passa no meio de todo mundo e vai sentar logo ali na frente? Por que me chateia? Porque
eu estou em espírito, eu estou pensando nas coisas de Deus, estou concentrado, e aquilo me chama atenção, me aborrece, porque atrapalha as outras pessoas que estão prestando atenção. Quer dizer, me tira do espírito, me tira completamente do espírito. É por isso. E você sabe que e é por essa razão, aí respondo também aquela pergunta: por que vêm as tribulações, as aflições, os sofrimentos? Poxa, eu entreguei minha vida para Jesus, eu achava que, poxa, seria um mar de rosas. Por que é o contrário? É um problema atrás do outro, é um problema atrás do outro. Por quê? Por quê? Por quê? Justamente por isso. Deus, para falar com a gente, nós temos que estar em estado humilde. Humilde. Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, ou os humilhados de espírito. Porque só a pessoa humilhada pode receber a revelação de Deus. Quando a pessoa está humilhada, ela recebe. E eu vou dizer para vocês uma coisa: no meu trabalho, no meu ministério, na minha vida, os momentos que eu mais pude entender Deus foram nos momentos mais difíceis, mais complicados, mais perseguições, mais angústias, revolta por tantas injustiças, revoltas. Naquele momento, então, vinha o consolo, o conforto do Espírito Santo. Mas quando está tudo bem, é ruim. Quando está tudo bem, é ruim. É bom quando há perseguição, é bom quando há tribulação. E tribulação, que eu quero dizer, não é você ficar doente, não é um ente querido atropelado, um acidente, nada disso. Tribulação é sofrimento por causa da sua fé. É isso que é tribulação. Tribulação não tem nada a ver com os sofrimentos seculares. Tribulação tem a ver com a sua fé. Você tem uma fé e sofre por causa dessa fé. Por causa dessa fé, isso é tribulação. Você é perseguido no trabalho porque você é de Jesus. Você é injustiçado. Zoam com você, zombam de você por causa da sua fé. Isso é tribulação. Você escolhe ou eu ou Jesus, diz o marido. Ela diz: não, eu quero Jesus. Então, vamos separar. Tá bom. E isso é tribulação. Amém? Entendeu o que eu estou falando? Você comeu alguma coisa, fez mal ao seu corpo, isso é tribulação? Não. Então tribulação é tudo que é sofrimento em função, por conta da sua fé, por conta da sua vida justa com Deus. É isso que é tribulação. Mas vamos ver agora o que aconteceu no passado. Veja só. Quando Moisés teve um encontro com Deus, quando ele estava procurando as ovelhas, então ele viu o quê? Uma sarça ardente, não é isso? Quer dizer, um monte de capim pegando fogo. Havia fogo, mas o capim não queimava. E o fogo não acabava. E ele se aproximou para ver aquela grande maravilha. E então a voz de Deus disse:
tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Por que Deus exigiu de Moisés para tirar os sandálias? Por quê? Por quê? Por quê? Você sabe que o deserto do Sinai é pedregoso, é cheio de pedras, pedrinhas, pedras grandes. É um perigo andar no deserto se não estiver bem calçado, porque você pode torcer o pé por pisar de mau jeito numa pedra. Agora imagine ter que andar descalço. Imagine ter que tirar as sandálias e andar descalço. O que significa isso? O que significa isso? Significa sofrimento, significa dor, que ele estava sentindo, mas era, a partir do momento que ele sentia aquela dor, ele se humilhava ao mesmo tempo. Amém? Era um sinal de humilhação. Tirar as sandálias é o que fazia ele se humilhar. Porque para Deus, que diferença faz ficar de sandália ou sem sandália? Qual a diferença? Que diferença faz? Que diferença faz você pegar todo o seu dinheiro e colocar no altar ou não colocar nada? A diferença está no que significa o que você está fazendo. O que há por detrás daquilo. Quando você coloca o seu tudo no altar, você está manifestando uma convicção, uma fé em Deus. Ó Deus, eu confio em Ti e a partir de agora eu vou ficar na dependência Tua, porque eu não tenho mais nada. Se o Senhor não me der de comer, eu estou perdido, eu vou passar fome, porque eu coloquei tudo no altar. Da mesma forma, quando Deus fala, tira o sapato, as sandálias, Ele está dizendo assim, olha, a partir de agora, os seus pés vão feri-lo e obviamente você vai sentir na carne o que é depender de mim. Amém, pessoal? Dependência de Deus, humilhação diante de Deus. Então, às vezes, você não sabe, mas o problema que você está passando, a situação crítica em que você está vivenciando, Deus permitiu. Não foi Deus que fez, mas Ele permitiu. Sabe para quê? Para que você se humilhasse. Para que você então o invocasse. Para que então você dependesse dele. Compreende o que eu estou falando? Eu pergunto, quem está aqui que teve um encontro com Deus sem ter precisado, sem ter necessitado sofrimento? Quem é que pode dizer assim, ô bispo, eu entrei na igreja numa boa, estava bem, feliz da vida e tive um encontro com Jesus? Quem é que pode dizer isso? Duvido que você vai encontrar alguém. Duvido. E se você disser, então você não nasceu de novo. Você não conhece Deus. Porque é impossível a pessoa ter um encontro com Deus sem ter descido no fundo do poço. Então não adianta você chegar e falar, aceita Jesus, ó, Jesus é o Salvador, aceita. A pessoa pode até dizer para te agradar, eu aceito, mas ela só vai conhecer Jesus se ela estiver no fundo do poço. Pessoas que estão, por exemplo, no leito de dor, à beira da morte, está vendo que vai morrer. Naquele momento, tem misericórdia de mim. Aí assim, como foi o caso do ladrão. Compreendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Quem é que chega a Jesus sem ser pela dor? Ninguém vem pelo amor.
Ninguém vai a Jesus por amor. Então essa história de dizer, Jesus morreu no Calvário, o prego na mão, nos pés, está gemendo, chorando, sofreu, levou chicotadas e tal. Isso faz a gente ficar sensibilizado, mas não converte ninguém. Não converte ninguém. Ninguém. Eu duvido que alguém tenha se convertido por conta do amor. Duvido. Não existe isso. A pessoa se converte quando ela está no fundo do poço e aí não tem ninguém com quem contar. Ela tem que olhar para o alto e gritar: Deus, tem compaixão de mim. Aí sim, Deus se manifesta na vida dela. Quer dizer, a pessoa tem que estar em espírito para ter um encontro com Deus. E estar em espírito é colocar toda a sua força, todos os seus pensamentos, tudo no Senhor Jesus. Entendeu o que eu estou falando? Mas vamos ter outros testemunhos que falam sobre isso. Por exemplo, Jacó teve que se dispor de tudo para ter o encontro com Deus, para ter a sua salvação. Ele teve um sonho, ele teve uma visão, mas a salvação de Jacó mesmo foi no dia que ele estava sozinho no vale de Jaboque, quando ele lutou com o anjo de Deus. Mas ele tinha disposto tudo, ele tinha mandado suas mulheres, seus filhos, seus animais, tudo à frente, vão em frente. Ele dispôs de tudo e ficou sozinho. Ele não podia ir avante, ele não podia ir em frente, enquanto tinha a ameaça do seu irmão. O seu irmão vinha com 400 homens armados e tinha ódio dele. E ele falou para Deus: eu não posso ir encontrar com meu irmão, senão ele vai me matar. Ele tinha medo do irmão, ele tinha pavor do irmão. Então naquele pavor, naquele desespero, naquele fundo de poço, ele teve que lutar com Deus e prevaleceu e teve o seu nome mudado, transformado de Jacó para Israel. E o anjo falou: olha, porque lutaste com Deus e prevaleceste, tornaste como um príncipe de Deus, já não chamarás Jacó, mas Israel. Amém? Entendeu o que eu estou falando? Então foi no desespero que ele teve a sua vida transformada, o seu nome transformado. José, lá no Egito. Vocês estão acompanhando a história de José na Record? Bonito, não é? Vocês vão ver coisa mais bonita daqui para frente. José foi vendido pelos seus irmãos, igual Jesus foi vendido pelos seus irmãos. José tinha tido uma visão que o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos iriam se inclinar perante ele. Ele tinha essa visão, tinha esse entendimento, tinha essa promessa de Deus, mas ele foi levado para o Egito, ele teve que ser envergonhado, ele teve que ser injustiçado. A mulher de Potifar, para quem ele trabalhava, acusou que ele queria forçá-la. E ele foi preso por causa disso. Quer dizer, injustiçado por conta do seu caráter. Mas que tipo de caráter? Caráter de fé.
Então ele foi injustiçado, foi jogado na prisão por causa da sua fé. Por causa da sua fé. E foi lá da prisão para governador. Da prisão para governador. Porque Deus o honrou. Mas ele teve que descer lá no fundo do poço. Ele teve que ser prisioneiro. Além dele, nós temos outros tantos. Como foi o caso de Davi, né? Davi teve que ser perseguido de morte, ser humilhado. Davi teve que passar pelo que passou para poder ser o grande rei Davi. Amém, pessoal? Entende o que eu estou falando? E nós temos outros tantos. O profeta Elias, depois que fez lá descer fogo do céu e matou todos os profetas de Baal, quando recebeu a notícia da mulher do rei, de Jezabel, de que iria matá-lo até no dia seguinte, ele fugiu para o deserto e lá, debaixo de uma árvore, ele orou, chorou: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque ela quer me matar. Então, aí Deus o levou, mandou que ele fosse lá para o monte Sinai, o monte Horebe. E lá Deus se manifestou para ele. E Jonas? O que aconteceu com Jonas? Hein? Como é que aconteceu? O que aconteceu com Jonas? Jonas foi fugindo de Deus, fugindo daqui, fugindo dali, foi parar onde? Na barriga de um grande peixe, que a gente supõe ser uma baleia. E foi ali que ele teve o seu encontro com Deus. Jesus teve que ser humilhado. Jesus foi humilhado. Ele foi humilhado para que pudesse ser o quê? O nosso Senhor e Salvador. E Paulo, que era um feroz perseguidor da igreja, o que aconteceu com ele? Para quebrar-lhe o orgulho, ele caiu do cavalo, teve aquela visão, caiu do cavalo, ficou cego, e Jesus perguntou: por que me persegues? Então você verifica que todos os homens, e tem mais, tem muito mais, todos os homens, todas as pessoas que estiveram em espírito para poder ouvir a voz de Deus, para poder ter um encontro com Deus, estavam o quê? Estavam no fundo do poço. Nenhum deles estava numa boa. Todos eles estavam no fundo do poço. Você quer andar em espírito? Você quer viver em espírito? Você tem que fugir da carne. Como é que você vai fugir da carne nos dias de hoje? Quando eu falo carne, é os sentimentos, são as vozes, a televisão, o comércio, enfim, tudo que atrai os seus olhos, tudo que atrai os seus olhos, tudo que enche os seus olhos. Quando você olha no espelho, você vê o quê? Você vê o quê? Você vê o espírito? Você vê o quê? Você vê carne. Quando você ouve a voz dos outros, você ouve a voz de quê? Do espírito? Não, você ouve a voz da carne. Quando você vai no cinema, você vê, assiste uma película, um filme, você vê o espírito? Você assiste coisas do espírito? Você entra em espírito? Não, você está na carne. Quando você vai num shopping, você entra no espírito? Hein? Você entra na carne.
É ou não é? Sim ou não? Quando você vai num restaurante, você entra no espírito, você entra na carne. Quando você está em casa e está havendo discussões, brigas, você pode estar em espírito? Não, na carne. Como é que você pode viver no espírito estando sujeito a essas coisas todas? Como? Como é que você pode estar em espírito se você namora uma pessoa da carne? Pior, como é que você pode entrar em espírito se você casa com uma pessoa que é carnal? Então, para você estar em espírito, viver no espírito e ter o privilégio de ouvir a voz de Deus, de ter a inspiração, direção de Deus para a sua vida, você tem que estar em espírito, você tem que estar em espírito. E estar em espírito é você estar envolvida, seus pensamentos envolvidos 100% com as coisas de Deus. Essa é uma das razões porque quando a pessoa é obreira, obreiro, ou pastor, ou bispo, ou esposa de pastor, quando sai da obra, eles caem, eles se perdem. Por quê? Porque eles deixam as coisas do espírito e entram nas coisas da carne. E aí o diabo deita e rola. Por quê? Porque saiu do campo de Deus e entrou no território do diabo. A carne é o território de Satanás. Na carne a gente não tem acesso a Deus. Na carne, a gente não tem acesso a Deus. A gente só tem acesso a Deus quando nós elevamos os nossos pensamentos a Ele. Quando nós vivemos pensando nas coisas de Deus. Aí sim, quando isso acontece, você está em condições de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida e, consequentemente, uma vez colocada em prática a direção, a inspiração de Deus, então você vai arrebentar. Amém, pessoal? Entenderam? Sim ou não? Você está compreendendo o que significa estar em espírito, viver no espírito? Bispo, é impossível para mim viver em espírito, porque o meu marido é incrédulo, a minha mulher é incrédula, em casa tem brigas, isso. Não, não é impossível. Não é impossível. Não é impossível para você sair daquele ambiente e ir para o banheiro, que é o melhor lugar que tem. Quando você vai no banheiro, ninguém pode entrar. É ou não é? É o lugar mais privado que existe na face da terra, é o banheiro. Porque você entrou, é só você, só tem um vaso lá. Duas pessoas não podem usar o mesmo vaso. Então, é uma pessoa, todo mundo tem que respeitar, é ou não é? Entrou, bateu na porta, tem gente, acabou, não pode, tem que esperar. É ou não é? Então é um lugar super privado, é o banheiro, é o melhor lugar para se orar. É o melhor lugar para mim orar. Eu gosto de orar no banheiro. Ali você pode fechar a porta, bom, ali a família vai ter que respeitar que é o seu momento de descarregar. É ou não é? Mas de descarregar o quê? Não só os dejetos que tem dentro de você, mas também as suas aflições, as suas angústias, os seus lamentos, as suas tribulações. Ó Deus, tem compaixão de mim. Ó Senhor, eu não aceito isso. Ó Senhor, por favor, me ajude. É ali no banheiro. Melhor lugar para fazer oração. É melhor do que aqui, ó. É melhor do que na igreja.
Porque na igreja você tem muita gente olhando, muita gente ouvindo, e você não vai ficar em liberdade. É ou não é? É o melhor lugar, o banheiro. Então, se você está cheio de problemas na sua casa, corra para o banheiro e chore na presença de Deus. Ó Deus, tem compaixão de mim. Ó meu Deus, por favor, me ajude. Eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu sei que o Senhor está aqui comigo, eu sei que o Senhor está ao pé de mim, eu sei que o Senhor me ouve e me vê. Então, por favor, me ajude. É ali que você vai ter sua experiência com Deus. Porque ali você entra em espírito. Amém, pessoal? Ali é o lugar reservado para se entrar na presença de Deus, para se viver, para se entrar no espírito e poder saber o que Deus quer de você. Você se lembra que Paulo tinha um espinho na carne, né? É ou não é? Domingo que vem eu vou falar sobre esse espinho na carne de Paulo. Ele pediu 3 vezes a Deus: ó Deus, tira esse espinho de mim, que era mensageiro de Satanás, tira. E Deus não tirou. Nós vamos falar sobre isso domingo que vem. Porque de repente você tem um espinho na carne e fica lutando, colocando toda a sua força para se ver livre desse espinho, quando esse espinho é permissão de Deus. Por quê? Domingo que vem nós vamos falar sobre isso. Mas dando apenas uma recapitulação, uma recapitulada, você entende agora por que João encontrou-se em espírito, achou-se em espírito? Por quê? Por que João pôde achar-se em espírito? Hein? Por quê? Por quê? Fala, pessoal. Porque ele estava sob humilhação. Ele estava humilhado, envergonhado, aflito, desesperado. E ele estava pensando em Deus. Porque o seu corpo sofria e ele não podia fazer nada. Então ele pensava, meditava, perguntava, questionava: por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Em outras palavras, Jesus falou: olha, eu trouxe você para cá, eu permiti que você chegasse aqui até essa ilha para te dar essa visão. Olha só o que vai acontecer. E deu para João as maiores revelações da Sagrada Escritura. Não tem outro livro, todos os livros são importantes da Bíblia, todos, 100%, mas o livro mais, digamos assim, mais forte do ponto de vista da nossa fé é o Apocalipse. O Apocalipse concentra o Velho e o Novo Testamento. O Apocalipse mostra o passado, o presente e o futuro. É uma revelação extraordinária, magnífica. O que aguarda por nós? O que está reservado para nós? O que está reservado para você que tem vivido sob tribulação, desespero, perseguição, angústia, dores e tal, por causa da sua fé em Jesus? Lá está tudo. Lá tem a fotografia do lugar onde você vai viver por toda a eternidade, se você permanecer fiel até a morte. Amém, pessoal? Entendeu? Ô bispo, eu gostaria de viver em espírito, eu gostaria de estar em espírito, eu gostaria, enfim, de ouvir a voz de Deus. Então, não fuja da tribulação, não
entre na carne. Procure fazer do limão que você está, que é a sua vida, uma bela limonada. Entende o que eu quero dizer? Se você está passando por um momento dificílimo na sua vida, então, ao invés de ficar reclamando, lamentando, confessando para os outros, olha, está acontecendo isso, está acontecendo, ô pastor, por favor, ore por mim, porque está acontecendo isso. Ao invés de você agir assim, você deve perguntar: Deus está querendo falar comigo, o que Ele quer falar comigo? O que o Senhor quer de mim, Senhor? Pergunte isso a Deus, e Ele vai dizer para você. É como se Deus estivesse assim, falando: fulana. Aí você diz: eis-me aqui. Aí Deus vai falar com você o que Ele quer de você. Amém, pessoal? Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Ao invés de você ficar lamentando, choramingando: meu Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Porque foi essa situação que os homens do passado tiveram grandes revelações e que puderam sobressair. Amém? Entendeu o que eu estou falando? Então, o que nos sustentou nas horas amargas da nossa vida, o que nos sustentou naqueles momentos dificílimos, foi justamente: ó Deus, o que o Senhor quer de mim? Toda aquela humilhação, toda vergonha porque nós passamos, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? O Senhor tem alguma coisa? Porque é muita pressão. E é como Jesus falou, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, pessoal? Então vale a pena, ao invés de reclamar, de lamentar, de choramingar, de procurar um ombro amigo para chorar, procure ver o que Deus quer de você, porque certamente Ele tem algo grandioso para você. Porque depois da humilhação e dor que Paulo sofreu, então veio essa revelação: achei-me em espírito no dia do Senhor. E porque achei-me no espírito, então pude ouvir por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Aleluia. Amém?